É, minha gente, o dia chegou. Assim como quando gravamos sobre Coringa, né, Joker, um dos filmes mais aguardados do ano, eu diria que falaremos agora do filme mais aguardado dos últimos 5 anos. Isso porque o personagem principal desse episódio é um filme que está sendo produzido há muito tempo por um dos nossos diretores favoritos e que entrega um resultado que a gente vai falar daqui a pouco. É claro que estamos falando de Irishman. I had to put you into this thing. Sooner or later, everybody put here as a date when he's gonna go. E ficam as perguntas. Irishman, do jeitinho que ele é, seria possível de acontecer sem a Netflix? As 3 horas e meia de filme são mesmo necessárias? E a tecnologia CGI empregada aqui é de fato um divisor de águas? Olha, essas e muitas outras respostas você ouve agora no mais novo episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler! Senta que lá vem spoiler. Meu amigo Rodrigo Cunha, eu te digo o seguinte, cara. Demorei pra caramba pra assistir Irishman. Eu vi que estreou. Falei, caramba, estreou Irishman, cara. Vi que tava no cinema, ali no Belas Artes. Será que eu vou no cinema ver Irishman? Vejo na Netflix, beleza. Baixei pra ver no celular, né? Baixei o filme e aí me deparei com as intermináveis 3 horas e meia de filme. Falei, puta, fudeu, velho. Não vou conseguir ver picado, não vou ver um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu quero entrar nesse universo. Afinal, estamos falando de Martin Scorsese, estamos falando de Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci e grande elenco, né? Então, cara, peguei um tempo, reservei esse tempo, guardei esse tempo, meti um energético em cima do outro e vi as 3 horas e meia sem sequer ir ao banheiro, Rodrigo Cunha. E pergunto pra você, meu caro, valeu todo o hype? Valeu entrar nessa aventura? O filme corresponde às expectativas? O microfone é todo seu. E assim como você, eu cheguei em casa, dei o play no filme, não me preparei muito, só que aí eu precisei fazer algumas pausas no meio do filme e tal. Mas, cara, eu posso falar, né? Aqui a gente vai falar muito sobre esse filme. Mas o que eu tenho a dizer é que, cara, o hype gerado, eu acho que ele foi até injusto com o tamanho desse filme, sabe? O filme é muito maior do que todo esse hype que foi gerado, sabe? Eu achei realmente incrível. E assim, vamos lá, hype gerado, né? Fora da bolha, eu não vi tanta gente assim falar, né? A gente até tem um grupo, né, que a gente fala no WhatsApp com o pessoal sobre filme, sobre série, sobre lançamentos musicais, inclusive. E, cara, das 40, 50 pessoas ali, só 2 falaram, cara, assisti, respira fundo e vai na fé. Que Conrado vale a pena, né? O Conrado foi um deles e o Mion foi o outro. Isso. Elogiaram pra caramba. Aliás, o Conrado colocou um sarrafo bem alto. Conrado, o cara escreveu de um jeito ali no grupo você que eu olhei deixou assim, a gente na expectativa, rapaz. Cara. E é o seguinte, cara, eu queria deixar bem claro assim, não é o meu filme favorito do Scorsese por motivos de Taxi Driver e Toro Indomável. Só isso. Tá? Mas pra mim, o que já é uma coisa muito alta, é um filme que tá ombreando ali com Goodfellas e com Cassino, tá? Acho que ele é melhor que Cassino e ele equilibra o jogo com os bons companheiros, mas ele é um filme que complementa o Goodfellas, né? Ele não concorre, porque ele tem um outro verniz. Isso. Você tem aqui um irlandês, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E não é um italiano da máfia lá de dentro, então não é aquela coisa romântica que a gente tem em Poderoso Chefão, né? E outros filmes de máfia. Então é uma coisa muito mais de um outsider entrando no mundo da máfia, né? A gente tem até aquele anel simbólico ali na parte final do filme, mas que traz, Cunha, uma máfia diferente, uma máfia com menos glamour, né? Menos estilizada, uma coisa mais seca, as relações sem aquele carinho italiano, aquele abraço e tal, mas ainda assim, cara, que filme, que acabamento, né? Que nível fantástico que o Martin Scorsese atingiu, né? Na sua carreira como um cara que já escreveu muito, já editou, faz muito tempo que dirige e produz, né?
Que belo trabalho, que presente que ele dá pros fãs aqui, né? E é legal a gente falar também que eu acho que você tem que fazer por merecer esse filme. Você tem que estar ali nas 3h30, sabe? Eu acho que ele desenvolveu um filme, o Martin Scorsese, que ó, tá aqui, é isso aqui. Quem assistir isso aqui até o fim vai levar o presente. E o presente, ele não tá no início do filme, ele começa a aparecer lá no meio do filme. Depois de 1 hora. Cara, depois de 1 hora, já que você resistiu... Quando você já tá ambientado, Você já né? tá ambientado, cara. Você já virou brother daquele trio, né? Então, dali, aí você começa... Meu, peraí, o que tá acontecendo na tela? Aí, quando chega no fim, você ganha o presente, sobem os créditos e você... Peraí, mas eu não ia sentar numa mesa de bar com os 3 agora? Meu, eu quero mais desses caras aqui, sabe? E é legal você falar da mesa de bar, porque na Netflix tem um documentário, não é isso, Cunha? Exato. Com os 3 batendo um papo, falando sobre o filme. Conta pra gente legal, como é que cara. é isso. Eu não vi ainda. É um papo ali de 20 minutos. Ufa! Um papo ali de 20 minutos com o Scorsese, o Joe Pesci, o De Niro e o Al Pacino. Eles falando sobre os desafios de gravar o filme, né? A gente tem ali, inclusive, algumas curiosidades que aparecem durante essa conversa. Né? Uma das que aparecem ali é que o projeto originalmente ele não foi criado com essa ideia de ter o CGI, né? Então uma das principais o Scorsese, quando ele escreveu, ele pensou em utilizar outros atores nesse momento de rejuvenescimento. E hoje eu não consigo nem imaginar como seria, sabe? E nessa época já que ele fez o orçamento do filme utilizando esses atores, já era estupendamente caro. Eu nem sei se existe essa palavra estupendamente, mas eu tô criando agora. E ninguém queria financiar, cara. O cara levou 10 anos com esse filme na gaveta. Pois é, cara. É muito tempo. E aí... Você sabe que eu lembro que quando ele não só filmou, como estreou com Lobo de Wall Street, era falado alguma coisa nos bastidores de Irishman. Já, eu lembro. E eu fiquei com esse nome na cabeça. Falei, caralho, irlandês, que filme é esse? Onde tá isso? Que história é essa? Tal. E aí eu lembro que tinha muita dificuldade desse filme ser financiado, né? É curioso, né? Que a gente há muito pouco tempo gravou um episódio espinafrando a Netflix. Nossa, e a qualidade do filme duvidosa, né? Nossa, de seu catálogo, né? Cara. E a gente toma um belo de um tapa na cara com talvez o melhor filme original da Netflix. Né? Talvez ou com certeza. Cara, eu acho que assim, eu só como eu não vi ainda a história de um casamento, né? Sim. Que é esse que tá aí, que logo Recente. a gente vai falar também, recente. No momento, sim, não é nem questão de ousar dizer que é o melhor filme. Com certeza é o melhor filme, e tranquilo. Falo isso tranquilo, tá? E ali, aquela história lá do financiamento do filme, enquanto ali o Scorsese ele tava atrás de financiamento, ele sentou com ali um board, né, de executivos da Netflix e chegou e apresentou para ele também, ó, aqui a Industrial Light and Magic, que fez os efeitos especiais lá atrás, Terminal do Futuro 2, vários filmes aí que a gente conhece como clássicos. O pessoal aqui da equipe quer te mostrar uma tecnologia nova de rejuvenescimento facial, topa ver? E ele, sempre muito resistente, né, aquele cara antigo, cheio de dogmas, botar CGI no meu filme é orgânico e tal. E aí mostraram pra ele uma cena com o Joe Pesci. E ele olhou e já ficou estupefado com o negócio, né? Não, eu preciso ter isso no meu filme, mas vai sair muito caro, tal. Seguinte, cara, a gente quer comprar o teu filme. Quanto sai? Né? Basicamente, a gente quer pegar o teu roteiro e fazer exatamente do jeito que você quer. E aí o que a gente tem na tela hoje é fruto exatamente do que ele estava pensando. Sem tirar nem pôr, sem um corte aqui imposto por um grande estúdio. Exato. Ou cadeias de cinema que, ninguém vai aguentar na cadeira 3h30. Mas, você tá no conforto da sua casa. E a gente sente, né, pela história, pelo ritmo, o quanto o filme é autoral. E outra coisa que eu senti bastante, o quanto os atores têm liberdade para improvisar. Tem vários momentos de Al Pacino. Aliás, Al Pacino é sinônimo de improviso, né? Que eu olhava e falava assim, aqui ele tá improvisando. Isso aqui não tá no roteiro, isso aqui é um toque dele. Robert De Niro, várias caras, o jeito, aquelas caretas, o jeito que ele reage. Falei, tá improvisando. Então, o Martin Scorsese, cara, ele é um diretor que me parece, a gente não o conhece, mas ele dá muita liberdade pros seus atores, né? Atores e atrizes, desenvolver o seu melhor trabalho, né? Como é gostoso ver isso, né, cara? Como é bom, que puta presente, né? Apesar da longa duração, que nem acho que é um problema tão grande assim, você ter tanto tempo em tela de atores tão foda, né, cara? Que nos acompanha, a gente tava até trocando uma ideia ali nos bastidores.
Cara, eu nasci vendo os caras, né? Eu tenho 35 anos, desde pequenininho eu vejo o filme dos caras, já vi eles atuando em diversos, fazendo drama, fazendo ação, fazendo comédia, né? No caso do De Niro, Joe Pesci fez Esqueceram de Mim, né? Pra quem não se lembra. Máquina Mortífera. Máquina Mortífera, fazendo besteira e falando, gritando sempre, né? Falando pra caramba, palavrão pra caramba. E muito legal, a gente vai falar mais deles aqui, mas como a gente tem um Joe Pesci contido, né? A gente tem ele, um Godfather, a gente tem um Dom aqui, né? Ele é realmente o cara que você beija a mão, que tem aquele anel grossão, tá sempre quieto, um tom de voz muito ameno, mas que resolve os problemas e mantém a ordem, né? E aquele sistema mafioso funcionando muito bem, né, Cunha? Cara, você falou do Joe Pesci aí, ele tem uma fala no filme que pra mim diz muito, apesar de parecer dizer pouca coisa. Que essas coisas acontecem, né? Quando ele fala isso, essas coisas acontecem, é uma morte iminente. Ele tá chegando e é o jeito pleno, né, dele de falar aqui. Ele não sobe a voz, ele tá sempre só pelo olhar, e as pessoas quando estão na frente dele se diminuem naturalmente para receber a ordem. O De Niro faz muito isso, né? It is what it is. É isso. As coisas são como são. Então é muito bom, porque assim, ele encomenda umas 30 mortes no filme e em nenhum momento ele pede uma morte. Ele manda uma frase, manda uma coisa tranquila, assim como ele fala com a filha do Robert De Niro e quer ser amigo dela, né? Ele quer a atenção daquela menininha, ele quer o carinho dela e não recebe porque ele é meio malvado e tal. E aí ele vai lá e troca uma ideia com ela e fala sobre o céu. Sabe por que o céu ele é azul e tão alto, tão alto? Ele é alto para os passarinhos não esbarrarem nele e poderem voar livremente. E ele tenta amizade, tenta dar presente para ela e nunca tem o carinho que quem acaba tendo de volta, o Jimmy Hoffa, né, cara? Nossa, olha que interessante essa pequena disputa. O Jimmy Hoffa, interpretado pelo Al Pacino, é um cara muito carismático, ele é dócil, ele transmite, apesar de não ser, a aura de ser um cara bondoso, um cara do bem, um cara querido, que luta pelo sindicato, pelos caminhoneiros e suas famílias, né? Ele vende muito bem isso, aliás, Al Pacino, meu Deus! 2 filmes do Al Pacino no ano, né? Legal lembrar que ele tava no Era Uma Vez em Hollywood, né? E só deu uma cerejinha ali e já diz, ó, segura aí que tá vindo o Irishman aí. Tá suficiente. Tá, então fica tranquilo. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. Os discursos dele, cara, Al Pacino é um cara que nasceu pra dar discurso, né, cara? Basicamente isso, né? Então ele tá ali falando com aquela... E bater na mesa, né? Batendo na Como mesa, bate na mesa. quase se babando e pau. Eu acho que o Scarface é um filme que ele faz muito isso. Perfume de Mulher, que é um filme que ele dá muito discurso. Advogado do Diabo, cara. Advogado do Diabo. Meu, a gente pode ficar falando muito tempo sobre a lista de filmes onde o Al Pacino é brilhante. E graças a Deus, de novo, ele tá surtado nesse filme, cara. Então a gente tem vários momentos Al Pacinos no filme, mas tem vários momentos ali onde ele tenta uma nuance de olhares também. Tem um momento ali que eles estão num clube ali de gangsters e tal, e aí tem um dos gangsters que tá com charuto na mão, começa a olhar pra ele enquanto ele tá bebendo. Ali é um momento onde começa a se construir o que vai acontecer com o personagem dele no final. Exato. Meu, aquela cena, e ele fica brigando com o cara num olhar, né? Ele transmite raiva e o cara devolve, ele fica ali respirando pra não levantar e pular e destruir o cara. Porque é um cara muito impulsivo, né? E chega a ser engraçado, né? Até o filho dele, ele fala, tem uma cena lá com o filho dele, que o filho dele defende ele lá no tribunal de uma briga de um cara que vem com revólver, o revólver tá sem bala, né? Aí faz tic, tic, tic. Aí o filho dele cresce pra cima do cara, se joga, ele fica o tempo inteiro falando, tão vendo? É meu filho, eu criei dessa maneira esse cara dessa forma. Se você vê alguém com uma arma de fogo, vai pra cima e dá porrada. Se for faca, sai correndo. Faca é perigoso, mas arma de fogo, vai pra Até cima, rimou. Segura a mão e beleza. Cara, o Al Pacino, cara, é muito gostoso falar do Al Pacino, cara, o cara é foda. porque ele é um cara, ele é explosivo. Eu não acredito que esse ator possa não ser um cara explosivo. Eu também acho que não. Ele é um cara exagerado, é um cara do overacting, né? O pessoal fala muito isso da Meryl Streep, né? Uma puta atriz, mas tem um overacting. O Al Pacino também, né? E só que o overacting do Al Pacino em determinados momentos, como aqui em Irishman, é muito bem-vindo, né? Você espera aquela explosão que só ele pode fazer. Então imagina contracenar com um cara desse, que a qualquer momento vai explodir. E cara, é difícil não dar risada, porque ele explode de um jeito incrível, cara. É maravilhoso. Tem um momento nesse documentário de 20 minutos que o Joe Pesci, ele até fala, meu,
como foi a primeira vez que eu contracenei com ele, eu fiquei esperando, meu, será que agora que ele vai explodir, meu? Eu tenho que estar preparado pra não me espantar aqui. Cara, e outra coisa, é bem legal a gente mencionar a idade desses caras, né, velho? A gente às vezes fala assim, puta, será que... Uma vez você falou assim, pô, que bom que ele tá bem, que ele tá legal. É legal ver atores das antigas, né, e atrizes também, que tem mais de 70 anos, que a gente, pô, será que tá decorando bem o texto? Será que tá acompanhando e tal? Graças a Deus é o que acontece aqui com Robert De Niro, que tá com 76 anos, Joe Pesci com os mesmos 76 anos, Al Pacino com 79 anos. Caraca, e o diretor Martin Scorsese, que completou esse ano 77 anos de vida, Cunha. Cunha, faz que mais ou menos uma semana, um pouco mais do que uma semana que o filme estreou na Netflix, né? Pelo menos aí mundialmente. Como é que estão os números, cara? O pessoal tá assistindo, não tá assistindo, tá reclamando porque é muito longo? Como é que tá isso, velho? Cara, o dado que a Netflix divulgou aí, através da consultoria Nielsen, né, que foi que nos 5 primeiros dias foram 15 milhões de contas que assistiram esse filme. E aí, como que funciona essa métrica? Eles não contemplam só quem assistiu até o fim, mas quem assistiu, pelo menos, parece 1/3 do filme, tá? E aí, comparando aí com outro sucesso imenso aí da Netflix, que é o Bird Box, né, com a Sandra Bullock, esse teve 26 milhões de contas que assistiram. Então, a gente começa a ver, esse filme Bird Box, ele foi uma coisa muito mais mainstream, né, um filme ali de suspense e tal. Eu senti ele, pelo menos no meu dia a dia, muito mais presente em termos de hype fora da bolha do que o irlandês. No Bird Box? Totalmente, tá? Se a gente vê o Bird Box era um filme com duração padrão, se não me engano, 1h30, 2 horas. 1h50, um padrãozinho, né? Então era fácil de assistir, não tinha essa barreira. Sim. Então se a gente pega isso, pô, a gente tá falando num filme aqui de Martin Scorsese, de gangsters, né, de máfia, que hoje não tem o seu lugar, esse tipo de filme, é como os westerns. Eles não têm mais o seu lugar hoje. Inclusive, cara, se a gente pega esse filme, o Irishman, é muito fácil de você comparar com o que Os Imperdoáveis fez pelos westerns lá atrás, né? Aconteceu muito isso. Ali na década de 90, não se fazia mais westerns, apareceu Os Imperdoáveis. E agora o Irishman acontece a mesma coisa. Nunca mais se fez filmes com mafiosos, e a gente tem agora o Irishman. Então é um filme deslocado do seu tempo, totalmente, e a gente vê que ele conquistou tudo isso de audiência, de plays lá no Netflix. Eu fiz falar audiência, mas de plays lá no Netflix. Eu acho isso grandioso demais, uma baita vitória, mas teve muita publicidade também. Esse filme se andava pelas cidades, né? Pô, a gente esteve lá em Curitiba há pouco tempo atrás, a gente via em todos os cantos da cidade, tá em todos os cantos de São Paulo, metrô, pelas ruas, tá tendo uma força de divulgação muito forte também. Para nós aqui que somos cinéfilos, Martin Scorsese já seria o suficiente para assistir o filme. Sim. Mas além disso, temos o trio. Então, tá aí, cara. Então, eu espero muito ver o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 semanas, porque é o que a gente tá falando aqui. É um filme que você precisa guardar um tempo, sem interrupções, para assistir ele. Então deve ter muita gente com o filme reprimido, esperando para assistir, tá? Então acho que o barulho vai vir ainda em grande... Esses números aqui eu acho que eles vão extrapolar bastante ainda. Cara, eu não quero ser pessimista, tá? Mas eu vou discordar num ponto. 3 horas e meia de filme, cara, é muita coisa. Então eu acho que é um ponto que vai fazer com que muita gente não assista ao filme. Ou no máximo comece. E aí quando der 30, 40 minutos e ele vê, ou ele ou ela, perceber que nesses 30, 40 minutos o filme não entrega tanto... Não. Ele vai falar assim, puta, eu vou investir mais 2 horas. Porque quando você dá a famosa pausinha pro xixi, você olha ali e fala assim, faltam 2 horas e 50. Né? Não Isso aconteceu nada. Isso puta que pariu, não vou aguentar. Então eu acho que a gente vai ter muito problema para as pessoas entrarem nesse universo, assistirem de fato o filme. Eu acredito que a melhor métrica é de quem viu de cabo a rabo, porque você pode avaliar tendo visto o filme inteiro, né? Principalmente porque o último terço, né? Eu até entendo que é um filme em 4 atos, né? Ele quebra a estrutura narrativa normal, tem 4 atos muito bem definidos ali, né? Você tem um longo epílogo ali no final, que exige muito de quem assiste, né? Um filme até um pouco físico, né? Ele vai exigir muito de você. Isso vai fazer com que, na minha opinião, muita gente não assista, tá? Independente de quantos prêmios esse filme venha a ganhar. Então a gente falou recentemente, de um pessoal que tá assistindo com velocidade duplicada para acabar antes, ou gente que pula trechos para ir na parte que mais interessa, enfim.
Irishman vai totalmente no lado oposto a isso, né? Vai totalmente na contramão, então é um filme que pede que você entre na história. A gente fala muito aqui do Blade Runner 2049, né? Do Denis Villeneuve, que é um filme de 3 horas, cara, que a gente viu no cinema e gostou demais, porque é um filme fantástico, mas é um filme de atmosfera. Você precisa entrar naquele universo, você não entra em um universo em poucos minutos, você precisa sentir aquilo. E a reconstrução de época aqui, e é legal você falar que é um filme deslocado, porque é um filme da época dos outros que a gente falou. É um filme do tempo de Goodfellas, é um filme do tempo de Donnie Brasco, né? É um filme do tempo até de Godfather, cara. E aí quando você tem em 2019, já na entrada pra 2020, um filme como esse, é uma coisa assim que vai bater muito forte no saudosismo, né? Então quem gostou de tudo isso que a gente tá falando, vai aqui, velho, se esbaldar, porque é um filme muito bacana. Agora, quem tá entrando no universo, até pelo ritmo do filme e pela duração, vai ter resistência e, infelizmente, eu acho que o filme vai ser visto por muito menos gente do que poderia ser. Inclusive, de gente falando assim, pô, mas pra durar 3 horas e meia, dura logo 8 horas e faz uma série, né? Já faz isso. Será que esse recorte é bom mesmo? Então, assim, cara, tenho minhas dúvidas, o que é uma pena, né, velho? Cara, até com relação a essa duração, a gente viu, até te mandei o link, você achou que era até real, que a Netflix tinha feito isso. Uma galera começou foi mais para gerar discussão. Eles fizeram uma imagem, um print do Netflix, onde o filme estava dividido em 4 etapas, né? E aí essa galera começou a divulgar, ó, tá aqui a melhor forma de assistir o filme se você não tiver muito tempo. Quebre ele em 4, né? E aí eu olhei, pô, interessante, né? Por que será que a Netflix não pensou nisso? Por que será que o Martin Scorsese não pensou em criar dessa forma, de um jeito que a audiência, ela é mais fácil para a audiência consumir esse conteúdo assim? Só que aí terminou o Irishman e eu fiquei pensando, eu entendi por que ele não fez dessa forma. Que ele não ia conseguir construir aquele ápice que ele faz, aquela substância que ele vai derramando no filme inteiro, de uma forma que no final você tem aquela epopeia, aquele sentimento de ter assistido um épico gangster. Você não consegue se você quebrar no meio, né? Então você vai retornar para aquele filme que você parou, só que de novo você perdeu aqueles momentos que aconteceram antes. E, é uma continuidade. Tudo que acontece nesse filme, as conversas, é uma coisa muito fluida, né? Os personagens, eles falam demais, só que eles nunca falam demais de um jeito over, isso aqui não precisava ter. É uma conversa tão interessante que parece que tem uma câmera de reality show ligada e aqueles caras estão conversando, A gente deixa de ser espectador pra ser voyeur, né? Total, pra você cara, realmente fazer parte daquilo. Como é imersivo, né, cara? Muito imersivo, E outro ponto interessante que eu tava pensando, eu até lembrei do Era Uma Vez em Hollywood, quando a gente falou aqui, um dos episódios, aí se você voltar um pouquinho vai encontrar, quando a gente fala, engraçado, né? Os diretores, quando eles chegam em certa altura da sua carreira, eles começam a fazer filme pra eles mesmos, né? Tipo, cara, eu vou fazer um filme pra eu me divertir, pra eu curtir, pra eu contemplar da forma que eu quero fazer. Então a gente já sabe muito bem, né, que o Quentin Tarantino já tá no último terço aí, né, na última pegada aí da carreira dele, e a mesma coisa com o Scorsese, né, cara? Tá batendo quase 80 anos, apesar dele ser prolífico, né, já ter outras produções em vista aí, certamente esse é um dos últimos, talvez o último filme de máfia dele, né? Então é um filme que ele completa, ele fecha uma porta, né? Não vou dizer que fecha porque o filme ele deixa portas entreabertas, né? É interessante como o filme faz isso. Ele deixa sempre a porta não totalmente fechada, entreaberta. É uma metáfora muito bacana. Então o Scorsese deixa aqui uma porta entreaberta, né? Mas ele mais ou menos se despede desses personagens, desse universo, na pegada do cinema de máfia. Eu vejo muito a presença dele no filme. E quando a gente fala presença é no melhor sentido. Não é porque a câmera faz o efeito para mostrar que ele tá lá, não. Ele pega o melhor ângulo, ele posiciona a câmera muito bem. Você vê a roda do carro vindo para um crime acontecer, né? Você tem sacadinhas inteligentes de letterings informando quando uma pessoa que tá em cena que você acha que vai ser importante, ela não vai ser importante não, ela vai morrer daqui a 10 dias, vai bater a cabeça e vai tomar um tiro na nuca, na frente da família inteira dele. Então ele vai mostrando em vários e vários casos como tal pessoa vai morrer sem precisar contar a história dela. Só assim, meu Deus, eu achei que ele ia ser importante, não, ele vai morrer daqui a pouco. Então assim, é muito inteligente, tem uma sagacidade, tem uma molecagem. É muito legal ver um diretor de 77 anos
sendo moleque em vários momentos ainda, né, cara? Dá pra ver que ele é uma criança ali, né? É uma criança na direção, cara, aquilo. e fazer muito feliz, e ele se entrega, ele se doa de corpo e alma muito em legal. cada take, como é bem feito, que apuro que tem, e que, na minha opinião, tá? Pelo menos na minha opinião, que despedida em altíssimo nível que ele tem desse universo de máfia, talvez fechando uma trilogia com Goodfellas e Cassino. Demais, demais. Whatever you need me to do, I'm available. Então, o Scorsese ele não elabora demais. Não. O filme é elaborado, é caprichado, tem um apuro estético, técnico maravilhoso, mas ele não complica. Não é um filme que você fala assim, nossa, eu não entendi, não peguei a história. Não, ele é muito na caruda, é muito evidente, as coisas são muito claras, muito orgânicas, fluídas. Ele traz um filme de máfia junto com um road movie, com cenas muito engraçadas, com takes maravilhosos. Então você tem dois personagens conversando em primeiro plano, tem todo um mise-en-scène gigantesco, cara, tem um cantor ali no fundo, várias mesas conversando. Então assim, quando a gente pensa, cara, a Netflix investiu quase 200 milhões nesse filme, a gente vê onde tá cada centavo disso, cara. Não é só na tecnologia CGI, né? Mas é em várias coisas de produção, de figurino, de personagem, de detalhe, de apuro, né? Eu acho que uma cena que denota bastante também, não é nem tudo isso, essa cena que eu vou falar em termos de valor de produção, mas eu acho que riqueza de detalhe. É a cena onde o De Niro tá indo com a filha dele no mercadinho, e ele vai espancar o cara do mercadinho. Cara, eu ri tanto daquela cena que eu sabia que ele seria ignorante ali, grotesco, saca? Mas muita gente inclusive falou, eu não senti tanto isso, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. A câmera, nesse momento que o De Niro sai do mercadinho com o dono lá, né, com o dono do mercadinho ali no colo pra sentar o pau no cara, pra chutar ele, pra destruir ele, ela é bem afastada, né? Então o que acontece ali? Muita gente falou que é engraçado, o rosto dele tá jovem, mas o corpo dele tá agindo ali de uma maneira, puta, estranha, parece um cara realmente ali com 70 anos. Lógico, né, porque o efeito de CGI é somente no rosto. Isso é um detalhe. Mas o que eu achei mais interessante nessa cena, nesse recuo da câmera, é que você vê vários ali transeuntes, né, vários figurantes ali passando, só que eles param nessa hora que eles começam a ver a briga e ficam olhando horrorizados ali, o cara espancando o dono do mercadinho. Cara, isso é um detalhe, né, se você tá com a câmera ali fechada, você tá simplesmente em cima da violência. Ele preferiu recuar a câmera para mostrar o contexto. Olha o impacto da máfia numa cidade, na vida das pessoas. Então isso é uma coisa é legal da gente puxar aqui também. O impacto da máfia na vida desses três mafiosos. Eu acho que esse filme ele faz muito isso, né? Ele traz... no Goodfellas ele faz o contrário. Nossa, os caras são mafiosos, eu quero ser igual. Glamour, eu quero ser mafioso, eu quero ser gangster, né? Olha o jeito que o Ray Liotta, né? O Ray Liotta fala, eu quero ser gangster, sabe? Exato. E a gente não tem isso aqui. Olha o jeito que ele chuta o cara desajeitado, é violento, é feio. Aqui você tira todo o glamour, principalmente quando você vê eles presos. Né? Tem determinado momento do filme, praticamente todos eles são presos. Sim. E você fala assim, porra, fudeu, acabou o glamour. Né? Olha ali o Al Pacino tomando o sorvetinho dele, né? Ele adora tomar sorvete. Eu só quero acabar com tomando o sorvetinho dele na cadeia e tal. E ele tem umas manias, né? É o negócio de não se levar a sério, né? Eu só tolero 10 minutos de atraso numa reunião, né? E aí o cara atrasa... Eu tô rindo dos que você vai falar na sequência. E aí o cara não só atrasa mais do que 10 minutos, como ele chega de bermuda. Desse cara, eu acho que Tony Pro. Tony Todo mundo é Tony, né? Que ele chama de baixinho. Todo mundo é Tony. E aí ele chega de bermuda e de camiseta florida na reunião. Isso é forma de se vestir numa reunião. E aí ele não quer levar a reunião pra frente, ele precisa daquela reunião. Ele fica naquela discussão, ele não mano. Quer, ele para ali. Então ele encrenca com algumas coisas. Você atrasou na reunião e você veio de bermuda. Qual que é o seu problema? Então o filme... Essa gente aí. E aí ele sai na porrada. Então assim, o filme ele traz muito isso, né? Então ele para no momento do tipo... Cara, por que o banco de trás tá molhado? O banco de trás tá molhado porque tinha um peixe aí. Por que tinha um peixe no banco de trás? Olha, tinha um peixe porque eu fiz uma encomenda e tal. Mas qual peixe era? Porra, não lembro. Não sei o que Mas é como isso, você não lembra? Era um salmão? Era um atum? Como você não lembra o peixe? Você foi no mercado e pediu me ver um peixe. E você fica um tempão pensando assim, pô, isso vai ser importante. Em algum momento, esse molhado no banco vai trazer alguma coisa. Não, cara, ele tá lá gratuitamente. Não, cara, ele tá lá só pra mostrar pra te entreter. É pra te entreter. É só. E como assim, cara, você leva menos a sério?
Porque eu não tô me levando, vamos se divertir junto aqui, né? Isso. Então o filme tem muito disso. Mano, caramba. Nessa cena eu esperava até que o De Niro fosse enforcar, esgoelar o cara que tava ali na frente, mas não acontece nada disso. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi o trailer, na primeira vez, foi ver aquele Robert De Niro, cara, com 40 e poucos anos. O que tá acontecendo, velho? Robert De Niro, 40 e poucos anos, o Joe Pesci tá diferente também, né? Você tem várias linhas temporais acontecendo ali. E a gente tem uma tecnologia, né? Um CGI. Eu não sei se é só CGI, eu não entendo tanto dessa parte técnica, se tem um MMA de tecnologias aí. Mas eu queria saber, cara, chegou a te incomodar em algum momento? Você acha que ela agregou bastante pro filme? Fez alguma diferença? O que você achou, velho? Olha, cara, vou ser franco, nos primeiros minutos do filme, a gente tem ali a primeira cena onde aparece o De Niro, ele dirigindo jovem, caminhão, né? Ele dirigindo um caminhão, né? Então, nessa cena, de cara, assim, nos 3 segundos iniciais, assim, nossa, que incrível. Aí, passou mais alguns segundos e eu comecei a olhar assim, por que o rosto dele tá tão cruzado? Sabe, eu achei que tinha cores demais. Saturado, né? Saturado, sabe? A textura talvez um pouco exagerada, uma coisa do tipo. Me lembrou tipo um bonecão CG de videogame. Uma lente sabe? de contato verde, né? Isso, sabe? Tudo aqui, a lente Incômodo, de contato, né? colaborou também para esse estranhismo. Incômodo. Né? Que até o próprio Scorsese chamou de Uncanny Valley, né? Que chama-se muito, que é o Vale da Estranheza. Você olha, sabe que é um ser humano, é um ator de verdade, mas tem alguma coisa que você não sabe dizer que, é o computador que tá interferindo ali, né? Então tem alguns takes que você olha e nem parece o Robert De Niro, cara, se você olhar bem, né? Mas é legal a gente também deixar claro que isso acontece muito no início do filme e logo depois você se acostuma com aquilo e, em nenhum momento aquilo vai voltar a te incomodar mais, né? É uma coisa que tá ali. Até porque tem um salto temporal, né? Então a gente vai um pouco pra frente e permanece num tempo um pouquinho mais recente, né? Não precisa voltar tanto pra contar aquele começo da história. Exato. Quando a gente vai entender as origens do irlandês, né? E é quando eu gosto mais, nesse momento presente ali, né? Tem essa, que é a road trip deles, passado, né? o road trip deles. E aí você vê também que tem cenas que eles são envelhecidos até, né? Tem até aquele momento que o De Niro tá mais envelhecido ali dentro do asilo, né? Sim, você vê que ele tá bem dentro do asilo, quando ele narra a história quando toda, ele narra. né? Eu lembrei de um detalhe agora que já me chocou no início, foi a chegada ali no asilo, aquele traveling, né? Ali o filme já te coloca dentro, completamente. E aí começa um voice-over dele mesmo narrando, só que para o voice-over ele começa a contar a história. Eu achei tão genial aquilo. E o plano sequência, né? O Scorsese é famoso pelos planos sequência. E aqui é como se desse uma piscadinha pra gente. Ele inicia o filme com um puta plano sequência e termina o filme com outro plano sequência. Da mesma forma. Então é muita elegância, né? Only 3 people in the world have one of these, and only one of them is Irish. You know how strong I made you? E aí eu gostaria muito também, cara, de que a galera que não traz o saudosismo, né? Que não tem essa nostalgia que a gente tem desses filmes, seria muito interessante essa recepção vir sem muito impedimento, sabe? Do tipo, porra, a gente já tem um background desses caras lá de trás de muita coisa. Então estamos, assim, propensos a gostar de praticamente qualquer coisa que eles façam. É isso. Inclusive bater um papo de 20 minutos de documentário no Netflix, né, cara? Mas quem não tem muito conhecimento deles, ou viu algum filme assim perdido, viu Esqueceram de Mim, ou viu o Al Pacino no próprio Perfume de Mulher, que é um filme que não tem tanto a ver com o resto da carreira do Al Pacino, apesar de ser brilhante, receba de coração aberto, né, cara? Porque que legal ver a atuação assim, né? Quando a gente vê atores, e aliás, abro um parênteses aqui, vi muita gente reclamando que é um filme muito machista, né? E um filme muito masculino, o que de fato ele é. Mas vamos lembrar que é um filme que está retratando uma época onde a gente tinha uma sociedade patriarcal. Exato. Né? Então você tem, de fato, as mulheres submissas, você tem a mulher do mafioso, né, que encoberta os crimes muitas vezes e tal. Então a gente praticamente não tem presenças femininas, com exceção da filha mais velha do Robert De Niro, que é interpretada pela vampira, né, do X-Men, mais velha, né, muito, só com o olhar, a comunicação do olhar de pai e filha já é brilhante, já é genial e já entrega muita coisa aqui, né. E já que você falou essa história da filha, né, dele, é muito legal, esse filme ele traz essa coisa do impacto, né, que o mafioso ele vai ter em cima da família, né. Puta, cara, isso, eu acho que o filme inteiro ele fica retratando isso.
Então tem uma cena que pra mim soou muito impactante, cara, que é o momento que ele vai viajar, ele vai atrás do guichê onde tá a filha atendendo, acho que no aeroporto, não sei se é uma rodoviária, enfim. E aí ele deixa um cara passar na frente dele, porque tinha um caixa vago, e aí chega na hora dele, ele vai lá, a filha dele vê que é ele chegando pra ali tentar uma comunicação, aí ela coloca aquela plaquinha, né, dirige-se ao caixa ao lado. E aí ele tenta falar, enquanto ela já tá correndo, saindo, eu só queria conversar com você. Né? E ali já é aquele peso da velhice de todos aqueles anos de vida bandida, vamos colocar assim, já cobrando dele, né? Então, agora você não tem a importância que você tinha como um mafioso. O que resta agora? Agora resta a sua família. E aí? A sua família deu as costas pra você completamente, cara. E o que você vai fazer? O que restou? Né? Esse momento de solidão que sobra. E aí é onde o Scorsese, ele chega com esse tom aí, né, bem mais melancólico do filme, que, será que o seu dia a dia, as coisas que você faz no trabalho, quanta coisa você passa por cima de você, né, e pessoas que às vezes esquecem sua família, deixando de lado, vai chegar um momento no fim da sua vida que você vai olhar, puta, valeu ou não valeu? No caso do Robert De Niro, porra, não valeu, né? É muito legal você ter falado dessa cena, porque um pouquinho depois ele vai falar com a outra filha dele, que é a loirinha, né? Ele tem 2 casamentos no filme. Essa dói. Né? Essa loirinha, se eu não me engano, é a filha caçula. Isso. E ele vai conversar com ela, por que a Peggy não quer falar comigo? Qual que é o problema? Sem né? noção, Eu só quero me aproximar dela, eu sou o pai dela e tal, sei lá o quê. E a filha fala assim, mas pai, por que você tá falando isso? O que você quer falar? O que você quer falar com isso? O que você quer dizer? Né? Porque afinal de contas você é um cara que a gente tinha medo de contar as coisas, a gente tinha receio, a gente tinha medo de você, ou seja, e ele só queria proteger. Você não construiu essa relação com a gente. Aí ele fala, mas eu só queria proteger vocês. E ela fala, mas proteger do quê? Do quê? Do que você queria proteger? Então aquela coisa do crime, a criminalidade, o mundo da máfia, tal, é uma bolha muito fechada nele muito, e na máfia, do qual as filhas não faziam parte. Então elas não viam esse perigo, entre aspas, porque era um perigo pra ele. Sim. Ou seja, ele trazia o perigo a partir do momento que ele faz serviços pra máfia. Então ele tá envolvendo indiretamente a família. Então ele não tá protegendo, ele tá expondo, né? Então as filhas, tendo uma sensibilidade e percebendo isso, vão se afastando do pai, e ele acaba sendo um cara rejeitado. Tanto é que a gente vê ele no asilo completamente sozinho, escolhendo o caixão que é verde porque Nossa, ele é irlandês, escolhendo o túmulo, fazendo as últimas preces com o padre, né, completamente abandonado, contando a história que ele tinha ali pra contar, solitário, né? Então assim, tudo isso valeu a pena? Essa proteção, esse cuidado, tudo que você passou mal, tudo que você deixou de curtir com a sua família e de levar à frente a sua vida, valeu a pena ou não valeu a pena? Tem uma cena dentro desse contexto também que você começa a perceber isso, que quando ele tá na sala com a família, e aí começa a passar os telejornais e notícias de assassinatos, tal, tudo. E aí a filha, a primeira filha, né, a Lourinha, ela sempre fica olhando pra ele durante esses momentos, né, sempre pensando assim, foi ele. Isso é obra dele, mais um assassinato na cidade, é obra dele de novo. Ele nunca encara aquilo, né? Ou ele sai à noite, né? Pra onde você tá indo? O que você vai fazer? Então elas confiam, né? Não, e ele sempre guarda a arma, ele sempre tem cuidado de colocar a arma pra não aparecer. Chega no carro, ele já tira. E a filha tava no segundo andar e só observando, né? Ele dentro do carro. Então, inimigo íntimo, né? Então essa parte é bem dolorosa, né? De você ver o que o personagem tá passando. Porque a máfia era tudo que ele tinha, né? Ele trabalhar para os outros era tudo que ele tinha. Depois tira isso dele. Ele é um soldado, né? Ele é um soldado, cara. Né? Porra, ele parece que ele tá ali num game até de GTA, né? Recebendo missões. Então ele vai fazendo várias e a família vai ficando do lado. Aí no momento que ele mais precisa da família, na velhice, ele quer recuperar isso, mas aí o tempo já foi. Já passou. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. I heard you paint houses. Cara, você que assistiu o documentário aí da Netflix, onde os atores batem um papo com o Scorsese, aliás, tô muito curioso pra ver. O Joe Pesci, cara, ele parece que ele fala um pouco da vida dele, né? Faz um tempo que eu não vejo ele em tela, tá recluso, eu até achava que ele tava com um problema pra decorar a fala, enfim, tinha brigado com a indústria do cinema. Qual que é a real dessa história, Cunha? Cara, nesse documentário que existe ali no Netflix, né, de 20 minutos de conversa com todos eles, tem um momento de Joe Pesci que eu achei muito curioso, cara. Todos eles estão conversando, né? Todos os atores e mais o Scorsese. E o Joe Pesci, ele tá muito quieto, né? Ele fica muito olhando pro Scorsese, muito pro De Niro, muito pro Al Pacino.
E aí tem um momento que ele fala, bom, eu queria dizer que eu tô muito grato de estar aqui nessa mesa hoje conversando com vocês, porque vocês me tiraram da sarjeta. Ele usou essa palavra. Eu não sei se ele tá querendo fazer alguma comparação aqui, mas o que a gente ouviu bastante é que especialmente o Scorsese e o De Niro tiveram que convencê-lo, tentaram, né, convencê-lo umas 9, 10 vezes até ele aceitar, porque ele não queria mesmo voltar a trabalhar com cinema. E aí eu não tinha visto em nenhum lugar isso, sabe? Alguma notícia falando, pô, Joe Pesci não tá numa melhor, tal. E ele fala que, fui retirado da sarjeta. Eu acho isso um pouco pesado até pra você falar no documentário, sabe? Mas eu acho que é o tipo de coisa que eles deixariam, sabe? Se realmente é uma verdade. Pode ser uma força de expressão também. Pode ser uma força de expressão, né? Tipo, eu tava aqui completamente esquecido e agora eu tô no meio de um projeto desse, né? Então, comparado a isso, eu tava numa sarjeta. Pode ser algo assim. Tem um detalhe que é muito interessante nesse documentário também, é o Scorsese cobrando os atores nas cenas onde eles estão mais novos, né? Então, ali quando eles estão na 40, 45 anos, tem uma cena que o De Niro tá descendo uma escada e o Scorsese fala pra ele, não, você esqueceu, você tem 40 anos, não é assim que desce a escada. Você tem que descer com mais agilidade, tal. Esse cara com quase 80 anos. Sabe? E trejeitos também com as mãos. Olha que lento que você tá. Você tá falando pausado. Não. Essa boca mole, né? Essa boca fala mais rápido. Fala rápido, sabe? Exato. Pronto, agora você tá no modo 70 anos de novo. Baixa. E é interessante perceber... É um puta trampo, né, cara? Sabe? É fácil ali no rosto você mexer, mas o corpo, ele denota a idade, né, cara? Exato. Então é uma coisa mais complicada. Mas eu acho legal também a gente puxar um pouco de... mas eu vou tirar um pouco da nota porque eu não gostei do movimento do corpo versus o CGI. Verdade. Como é legal a imperfeição também, né, cara? Como é legal a imperfeição. E quando a gente fala de filme de herói, né, que a gente vê muito filme de herói, gosta pra cacete, aliás, a gente adora filme de herói, principalmente os da Marvel, a gente vê muito perfeição, né? Então isso começa aqui, vai pra lá, ponto A, ponto B, ponto C, acabou. Beleza, o mundo tá salvo, o problema tá criado, o vilão foi destruído, missão cumprida, ei, todo mundo vai comemorar, vamos comer no McDonald's. Pronto. E é legal ver, cara, as imperfeições, né, de um filme artesanal, de verdade, porque ele vai ter problemas, cara. Você não vai encontrar o filme perfeito se você tá fazendo uma coisa tão manual, meticulosa, né? Tão meticulosa. Você vai ter alguns probleminhas. Então acho que isso faz parte. Então isso me lembrou muito quando o Scorsese falou recentemente na entrevista, acho que foi pro New York Times, né, cara? Foi. Que ele falou sobre os filmes da Marvel, que é parque de diversões e não é cinema. E aí teve muita gente que pegou mal com isso, cara. Você chegou a ver essa declaração dele? Cara, eu vi essa declaração dele no New York Times e depois ele fez questão de repetir várias vezes também. Inclusive lá o diretor também do Poderoso Chefão, que eu esqueci o nome agora, também engrossou o caldo, Coppola. Ele engrossou o caldo também. É isso aí. Especialmente Coppola, que não consegue mais financiamento para projeto nenhum, né? Pra ele é muito mais fácil, né, abraçar esse tipo de coisa. Agora, cara, eu antes eu até fiquei assim, puta, cara, o cara tá ficando velho, tá ficando ranzinza, radical, ali arraigado demais os valores dele, sabe, tradicionais e clássicos, pra que falar isso, sabe? Tem espaço pra todo cinema e tal, mas se a gente dá um zoom nessa questão, não tem espaço assim pra esse tipo de filme, não tem, né, cara? Não tem. Então ele tem uma certa... Dá uma olhada na sala de cinema, distribuição dos filmes. Cara. Como seria esse filme na sala de cinemas, hein, meu? E eu acho legal lembrar que bom que a Netflix bancou o filme, mas ele ficou no cinema o quê? 2 semanas? 2 semanas, enquanto a sala de cinema, Oscar, né? enquanto a sala de cinema, cara, o Belas Artes aqui em São Paulo foi simbólico, ponto, pouquíssimas, né? pouquíssimas. Não, em outros estados teve algumas pouquíssimas também, exatamente. Né, que eu acho que é um mínimo e tal. Só pra ir pro Oscar. Mas, cara, só pra ir pro Oscar, como assim? Né? Então, assim, não tem razão o Scorsese, Martin Scorsese, quando ele coloca, eu não sei se foi a melhor escolha de palavras, falar que uma coisa é cinema, outra não é. Eu talvez não seja atenção, por aí. né? Eu acho. Gostei, ele mandou bem, né? Eu acho que ele mandou bem também. Não, e tem que ser pouco rock and roll de vez em quando. Tem que ser pra chamar atenção. Olha o quanto ele conseguiu de criar nisso aí, E outra coisa, a gente gosta de filme de herói. Não quer dizer que a gente precise de 50 filmes de herói por ano. Exato. Né? Aí sequência número 1, 2, 3, 20, demais. 30, 40, 50, 80. Esgota. Então, quando a gente vê um filme, a gente falou no Parasita, né? Como é gostoso entrar num universo que a gente não conhece, que é estranho. Nos apresentar pela primeira vez, ou por uma das primeiras vezes, algo que a gente não conhecia. Nossa, e ver um caminho completamente diferente. Então, quem tá entrando aqui no mundo do Scorsese, ou entrou há pouco tempo, né?
com o Lobo de Wall Street recentemente e tal. Vai ganhar um presente aqui e vai ter um estranhamento dessas cenas mais longas, desses diálogos mais longos, das reações dos atores, dos trejeitos, dos olhares. Mas como é gostoso perceber isso, né? Cara, como é legal, Cunha, a gente voltar a ter um flerte com uma pessoa que você acabou de conhecer e precisa perceber movimentos corporais muito mais do que respostas automáticas no Tinder, né? Como é gostoso você ter essa naturalidade, essa espontaneidade, essas pessoas que gritam por ter o tete-a-tete, né? Por ter uma coisa mais real, mais carnal, mais verdadeira. Não precisa criticar e rebaixar os outros, mas, cara, dá um pouco mais de espaço pra gente e caras que, assim como eu, tem tanto a dizer, né? Nossa, cara, então, nesse ponto, cara, olha, a gente bate palmas aqui pra NET. Então, e aí finalizando esse filme, eu consigo entender por que ele falou essas coisas, né? Fica bastante claro pra gente. Quando você acaba de ver o filme, você, poxa, peraí, o que é cinema? Você se provoca novamente. O que é cinema? Cinema é só parque de diversão e você sentar numa sala, comprar o combo caro de pipoca com refrigerante e naquela tela, simplesmente uma edição muito rápida e por muitas vezes descuidada, tem que fazer você virar pra esquerda, direita e uau, tiroteio ali de novo, tal, uma conversinha aqui, deu, sai ator, entra outro, porque agora a galera pode dormir, tem que parar. Quando que o cinema virou o parque de diversão? Quando que isso aconteceu, né? Eu não sei quando, cara, mas eu acho que... Eu não quero dizer que é culpa da Marvel, mas a Disney é uma colaboradora no momento, né? A gente sabe, né, que a Disney tá faturando milhões com esses filmes. Bilhões, né? Bilhões, trilhões. E, cara, eles estão ditando as cartas agora e é isso, né? Vai ser isso, mas aí a gente tem essa revolução, que são os serviços de streaming, e a qualquer momento uma pérola dessa pode aparecer. E engraçado, é muito engraçado e risível, cara, que seja a Netflix trazendo isso, sabe? Justamente aquele serviço que tá querendo colocar na mão das pessoas a possibilidade de você acelerar os filmes, como você falou aqui no início, e ela vem e mostra algo. Acelera esse filme. Quem que vai... Acho que muita gente vai usar acelerar assim, o Irishman, mas é imensurável o que você vai perder numa acelerada dessa, cara. Sabe? Você vai perdendo... Não dá. Eu acho que a grande mensagem do filme nesse caso é desacelera. Desacelera um pouquinho. Se você tá sem 3 horas e meia porque você tem vários outros compromissos, seu dia é atribulado e é totalmente compreensível isso, faça um exercício de desacelerar, deixe seu celular no modo avião, liga a TV, cara, na melhor TV que você tiver, põe o som no talo e curte esse filme, cara. Desacelera, se deixe desacelerar de vez em quando, se permita isso, não precisa ser todo dia, nem toda semana, mas de vez em quando faz um bem danado. O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, cara, né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLVS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você tá gostando ou não tá gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí pro seu amiguinho o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, é muito simples, cara. A gente tá em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar pra você onde a gente tá. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer. Tá lá no Google Podcasts. Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple também. Podcasts. E no Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo,
E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora é a hora? Olha, cara, todos os nossos ouvintes. Nossos que ouvintes. Estão por aqui. Nossos ouvintes. Os gatos que estão na sala e Nossos todos os cachorros gatos, também estão por aqui. aqui da Caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro, o maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta que lá vem spoiler! A, B on the B.